Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus nesta manhã. Quem vos fala aqui é o pastor Nelson Andrade, da cidade de Valparaíso, São Paulo. Que Deus em Cristo possa nos abençoar de uma forma toda especial, que o nome dele seja glorificado, seja exaltado em nossas vidas, em nossos corações. Sabemos que o nosso Deus é um Deus grande, um Deus maravilhoso, e que está conosco todos os momentos da nossa vida. Eu quero nesta manhã meditar em Isaías capítulo 25. Isaías capítulo 25 diz o seguinte: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas. Os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína, e do passo dos estranhos, que não seja mais cidade e jamais se torne a edificar. Pelo que te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre, e a fortaleza do necessitado na angústia, refúgio contra a tempestade, e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra um muro. Como o calor em lugar seco, tu abaterás o ímpeto dos estranhos. Como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o cântico dos tiranos será humilhado. O Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos e com vinhos puros bem purificados. E destruirá neste monte a máscara do rosto, com todos os povos, que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Bom dia, Vanderlei, tudo bem? A paz do Senhor Jesus para a sua vida. E naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado debaixo dele, como se trilha a palha no monturo. E Moabe estenderá as mãos por entre eles, como as estende o nadador para nadar. Mas o Senhor abaterá a sua altivez, apesar da perícia das suas mãos. E abaixará as altas fortalezas dos teus muros, e abatê-la-ás, e derribá-la-ás por terra até ao pó. Isaías capítulo 25, nós vamos fazer uma meditação nesta leitura que temos lido aqui nesta manhã. E pedimos a bênção do Deus Todo-Poderoso para as nossas vidas, que Deus possa nos ajudar, nos auxiliar, nos ensinar. Nós te louvamos, ó Deus, nesta manhã, te agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, pela salvação, pela paz, pela alegria, desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus. O capítulo 25 de Isaías descreve detalhes maravilhosos, muitos detalhes. E fala sobre a destruição do mundo na segunda vinda do Senhor e o começo do seu grande reinado. E o Senhor preparará no monte de Sião um banquete de bênçãos para os justos, e destruirá a morte para sempre. Nós observamos
no final do capítulo, quando fala sobre a aniquilação da morte. No versículo 9, no versículo 8, já partindo para o final, aniquilará a morte para sempre e enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos e tirará o opróbrio do seu povo. Ainda sobre coisas futuras, que os justos reconhecerão o Senhor como o seu Deus e nos alegraremos e nos gozaremos na salvação de Deus. Os versículos 1 até o 5 expressam a salvação profética. E Isaías reconhece a gloriosa e poderosa mão do Senhor, falando sobre essa salvação. E nós vemos aqui o fortalecimento do pobre, do necessitado. E o profeta, ele exulta o nome do Senhor, ele glorifica o nome do Senhor. Ele começa dizendo: ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas. Os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Ele começa a adorar a Deus, começa a exaltar a Deus, lembrando-se do eterno concerto de Deus, da eterna aliança, a aliança do Senhor. E ele começa a exaltar o nome de Deus de uma forma muito especial, de uma forma gloriosa. Bom dia para todos vocês que estão entrando aí, tenham um feliz domingo. Exultamos e glorificamos o nome do Senhor, porque o Senhor faz grandes maravilhas ao seu povo. No versículo 4, nós lemos que o Senhor é fortaleza. Vamos falar sobre algumas bênçãos aqui neste capítulo. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza dos necessitados na sua angústia. Observe que a fortaleza aqui que o Senhor está falando, do pobre, do necessitado, daquele que pede a clemência e a misericórdia ao Senhor, daquele que suplica pelo nome do Senhor. O salmista, ele diz: invoca-me no dia da angústia e eu te responderei. Quando nós estamos angustiados, desesperados, tristes, pensando que não há mais saída, é justamente neste momento que Deus traz a solução para nós. Foste a fortaleza do pobre. A palavra do Senhor nos fala muito bem, nos declara muito bem, que por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, Deus, ele levanta-se do seu trono para nos entregar, para nos doar bênçãos abundantes, bênçãos multiformes. As bênçãos do Senhor são inumeráveis. Estamos vivendo aqui neste mundo momentos de muitas tragédias, muitas enfermidades, muitas doenças. O mundo, desde que foi mundo, sempre viveu momentos de angústias. A vida na Terra é uma vida complicada, é uma vida cheia de tribulação. As tribulações são muitas. O próprio Cristo, ele disse: no mundo vocês teriam aflições, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo,
venceu tudo isto que está acontecendo ao nosso redor, próximo a nós, distante de nós, em nosso país, em nosso Brasil, em nossa cidade, na terra. É o cumprimento da palavra de Deus. Eu fico assim a meditar na fala de algumas pessoas que eu tenho escutado, falando sobre a situação na qual nós estamos vivendo, e começa a dizer esta maldade, esta miséria, essa desgraça, ainda fala dessa forma, está acabando com a humanidade. Fala num tom de ira. E não obstante, a palavra de Deus nos diz que nós viveríamos momentos difíceis, momentos de dificuldades. Todos os dias morrem pessoas, e atualmente muito mais, porque o Senhor está colhendo muitas vidas. O Senhor, por misericórdia, me deu uma revelação de um grande livro aberto, e o Senhor dizia: o livro da chamada está aberto. Passavam páginas, iam passando páginas, nomes iam sendo chamados. É um mistério que todas estas coisas aconteçam. Mas o profeta Isaías está dizendo aqui: foste a fortaleza do pobre e do necessitado. Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e se transporte para o coração dos mares. Há um rio cuja cidade alegra a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo não será abalada. Deus está no meio dela. No meio de qualquer luta, no meio de qualquer tribulação, o Senhor está presente. Presente para abençoar. Presente para dar alegria, presente para encher o nosso coração de paz. E a verdadeira paz, ela acontece em meio à tormenta. Ter paz em tempos de bonança é muito fácil, mas sentir essa verdadeira paz diante da pandemia, diante da tribulação, diante da enfermidade, é o Cristo, o Deus conosco, em nosso meio. Salmo 46, 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. As bênçãos que nós encontramos aqui neste capítulo são inúmeras, são muitas. E uma delas justamente é ser a fortaleza. A outra é: ele é o seu refúgio na tempestade, no próprio versículo 4. Refúgio. Salmo 91 fala do abrigo. Estamos abrigados, estamos amparados pelo Senhor. Se nós habitamos, se nós convivemos, se nós estamos dentro do santuário, na casa do Senhor, nós vamos ser protegidos pela presença de Deus. E pode faltar tudo em nossas vidas, menos a presença de Deus. Quando nós falamos das tribulações do mundo, nós observamos que o Senhor, ele atende a nossa voz. Salmo 77 diz: clamei ao Senhor com minha voz, a Deus eu levantarei a minha voz, inclinou para mim os seus ouvidos. Versículo 2 do 77 de Salmos: no dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu
de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Havia uma aflição muito forte. Havia uma aflição muito grande. Porém, o que resolveu o salmista? Resolveu buscar ao Senhor. Diz aqui, na minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu e não cessava. É buscar ao Senhor constantemente. Diz, a minha alma recusava ser consolada, porque a angústia era muito grande. Mas o que é que você observa? Você observa a proteção de Deus. Refúgio na tempestade. As ondas, evidentemente, levantar-se-ão. As dificuldades, evidentemente, estarão presentes. Porém, quando invocamos o nome do Senhor, Ele vai estar pronto para nos auxiliar, pronto para nos ajudar, nos estender a sua mão. O salmista, ele dizia que na angústia ele buscou ao Senhor. O que é que nós precisamos fazer? Buscar a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E não sair da presença dEle. Refúgio, proteção, na hora da tempestade. Salmo 23 diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltaria. Ele estaria presente. Ele estaria presente em todos os momentos, no vale da sombra da morte, preparando, ungindo a cabeça, fazendo o cálice transbordar, preparando uma mesa na presença dos inimigos. E o Salmo 23 termina dizendo, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O segredo é habitar. Essa casa do Senhor representa o quê? A presença de Deus. Não é que eu vou estar 24 horas num templo construído por mãos humanas, mas fala da casa de Deus, da presença de Deus em nossos corações. E nós somos o templo. Sombra contra o calor. Não é que o justo não passe por dificuldades. Não é que ele não passe pela tormenta, pelas águas. Isaías, ele diz, olha, quando você passar pelos rios, eles não te submergirão. Haverá o que aí? Haverá um amparo de Deus, haverá uma proteção do Senhor, haverá um cuidado do Senhor. Isaías 43 diz, quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Por quê? Porque há uma estrutura espiritual. Há uma preparação. Estamos preparados para enfrentar tempestades. Estamos preparados para enfrentarmos dificuldades. Ele disse, você não vai passar. Ele disse, quando você passar. Quando você passar pela dificuldade, eu vou estar presente. A dificuldade faz parte. A enfermidade, a morte faz parte da vida. Mas eu vou estar com você. Não te preocupes, não te espantes, porque eu sou o teu Deus. Glória ao nome do Senhor por esta palavra.
Sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Será que dá para nós compreendermos este amparo do Senhor, esta presença do Senhor conosco? Isaías 41 e o versículo 10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te fortaleço, e te sustento com a destra da minha justiça. Amparados pelo Senhor, sustentados pelo Senhor, alimentados pelo Senhor. O versículo 17 do capítulo 41 diz: os aflitos e os necessitados buscam água e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, Deus de Israel, os não desampararei. Amparados pelo Senhor, protegidos pela potente mão, pela soberania de Deus. Logo, Isaías capítulo 25, versículo 4, a bênção que nós temos aqui é que ele é uma sombra contra o calor. E no versículo 6, prepara-lhes um banquete, uma festa. Uma festa. É por isso que nós devemos adorá-lo, glorificá-lo, amá-lo de uma forma especial, de uma forma maravilhosa, porque o Senhor, Ele prepara algo grandioso para nós, porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra tempestade, sombra contra o calor, e agora o Senhor nos prepara o quê? Um banquete. Quando fala foste a fortaleza, ou foste o refúgio, refúgio é equivalente a muro, indicando o sentido intencionado por Isaías. E o versículo 5 traz um resumo, sumariza a destruição dos injustos pelas mãos do Senhor. Como o calor em lugar seco, assim abaterás o ímpeto dos estranhos. Como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o cântico dos tiranos será humilhado. Vamos descansar no nosso Deus. Vamos descansar no Senhor. Porque foste a fortaleza do pobre contra o sopro dos opressores, que é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco, assim ele abate os estranhos. Significa que nós vamos ser vitoriosos em todos os momentos da nossa existência. Em todos os momentos da nossa vida. E nós observamos aí no versículo 6. Glória a Deus.
prepara-lhes um banquete. Nós vemos Isaías aí falando deste banquete glorioso que o Senhor prepara para nós. E nos versículos 6 até o versículo 8, Isaías descreve os desenvolvimentos em Sião. Aí estão associados à segunda vinda de Cristo, que inclui uma festa com animais gordos, que significa o grande derramamento da bênção do Senhor, as bênçãos espirituais e temporais sobre os justos, e a remoção do véu das mentes das pessoas de todas as nações. Aí Isaías começa a explicar aí sobre a vitória de Cristo sobre a morte e a dor que sofreu, que serão reconhecidas e estimadas por todos os povos da terra. Aí ele fala dessa grande festa, desse grande banquete. Ele fala: e o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos velhos. Vinho representa a alegria. O povo de Israel celebrava a festa tomando vinho, ficavam alegres, ficavam felizes. Com tutanos gordos, com vinhos velhos, bem purificados, quer dizer, não havia impureza. Aqui está explicando sobre o sabor da vitória. O sabor de você receber o troféu, o galardão. Não te preocupes. Deus está preparando um banquete para a tua vida. Deus está preparando um banquete para a minha vida. Vinde e contemplemos as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até os fins da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Deus está preparando uma festa para alguém aqui. Você que vai me ouvir, prepare-se para a festa. Prepare-se para a festa. Alegria, vinho puro, a presença do Espírito Santo. E nós vemos no versículo 8, ele falando sobre a vitória sobre a morte. Veja, estou falando sobre algumas bênçãos de Isaías capítulo 25. Que Deus é fortaleza para os seus, Deus é refúgio, sombra contra o calor, festa, banquete, vitória sobre a morte. Eu quero profetizar para você dizendo que aonde está havendo a morte, Deus vai trazer a vida. Ele vai soprar sobre o vale de ossos secos e vai dar vida. Haverá uma reestruturação, haverá uma mudança. Tudo o que está acontecendo é para que o nome do Senhor seja exaltado, ele seja glorificado. Alegrias em vez de cinzas. Óleo de alegria. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus angustiadores. O Senhor está preparando. Não vamos desesperar. Vamos confiar no Deus que pode todas as coisas. E no versículo 8 também fala que ele vai tirar o opressor.
outra bênção. Aquilo que te oprime, aquilo que te deixa sem sono, aquilo que traz depressão, que traz doença, que traz enfermidade, é o opressor, o espírito opressor, a opressão invadindo os nossos corações. Não temas que eu estou contigo, não te espantes que eu sou teu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas porque eu te ajudo. É a palavra de Deus nesta manhã para os nossos corações. No versículo 9, Ele é o Salvador seguro. Vamos ler aqui mais uma vez. E naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. O Senhor aqui está dizendo que você vai se alegrar, haverá salvação. Aleluia, não haverá morte. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Salvação significa livramento. Deus está dando livramento para alguém aqui nesta manhã, neste dia. Veja o grande livramento do Senhor. Aleluia. A salvação proclamada. O nome do Senhor proclamado. O nome do Senhor é exaltado. Esse é o nosso Deus. Aniquilará para sempre a morte. Enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, coisa futura. Mas já vamos desfrutando aqui na terra essa vitória grandiosa, essa vitória gloriosa que o Senhor preparou para aqueles que confiam na sua palavra. E naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos. Vamos confiar no Senhor? Vamos exultar o nome do Senhor? Vamos proclamar a sua verdade? Versículo 9, Ele é o Salvador seguro. Não há outro Salvador. Ele é o único Salvador. O único. Não há outro meio, não há outra forma. Não há outro caminho, não há outra direção. Ele é a direção correta. O versículo 9 ainda nos fala que Ele é o doador da nossa alegria. Que Deus em Cristo nesta manhã Ele possa alegrar o nosso coração. E concluindo o conteúdo dos versículos 5 até o versículo 10, que formam um grande quiasma, fala que como o calor em lugar seco, assim abaterás o ímpeto dos estranhos. Como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o cântico dos tiranos será humilhado, será tirado. No 6, e o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos. Versículo 7, destruirá neste monte a face da cobertura, com todos os povos andam cobertos. O véu será tirado.
Versículo 8. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Versículo 9. Eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Versículo 10. Porque a mão do Senhor descansará neste monte. Vamos descansar nas promessas de Deus? Vamos confiar que o Senhor ele vai abater o ímpeto dos estranhos? Vamos confiar que a mão do Senhor está conosco e que Ele vai abater todo o espírito altivo. Vamos confiar que Deus, Ele nos escolheu, nos nomeou e Ele tem compromisso com a Sua palavra para conosco. Como estás nesta manhã? Como está o teu coração neste dia? Salmo 75 diz: A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Vamos adorar a Deus. Vamos glorificar a Deus. Vamos deixar Ele tomar conta do nosso ser, da nossa alma. Que esta palavra sirva de alento para os vossos corações abatidos e tristes e que a alegria do Senhor seja a nossa retaguarda. Um grande abraço, um grande beijo do professor e pastor Nelson Andrade, da cidade de Valparaíso, São Paulo. Tchau, tchau.